Olá, bem-vindos novamente na nossa segunda videoaula da disciplina de redes de computadores da terceira semana. Continuando aí sobre, sobre o assunto endereçamento IP, então no finalzinho da última videoaula nós começamos a tratar sobre esse assunto, né, que os endereçamento IP ele é constituído aí por 5 classes de IP, que é a classe A, classe B, classe C e classe D e classe E, né? Então, as 3 primeiras classes, né, que é a classe A, B e C, são as mais utilizadas, né? Então, elas são usadas para fins de endereçamento, né, de IPs aí do nosso computador. Em um vídeo posterior, eu vou estar mostrando como você verificar aí o IP do seu computador, né? E também no nosso fórum de discussão, peço, né, que você verifique aí o IP do seu computador, a máscara de rede, né? E para você verificar aí através de um comando aí, né, lá no prompt de comando, né, a gente consegue verificar aí o IP, né, o MAC, o número de MAC do nosso computador, DNS. Então, essas 3 primeiras classes, elas são mais usadas para fins de endereçamento IP. E as duas últimas, né, que é a classe D e a classe E, os números de endereços que pertencem a essas classes são mais reservadas para expansões futuras, né? E nós vimos também que cada classe reserva um número diferente de octetos para o endereçamento de IP, né? Eu vou estar falando daqui a pouquinho sobre a questão do octeto, né? Então você pega o número IP e transforma ele em números binários, né? Então forma-se um conjunto de octetos, né? Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre essa questão do octeto. Na classe A, apenas o primeiro octeto identifica a rede, né? Na classe B, né, daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês sobre aí, endereçamento para ficar bem mais claro aí para vocês entender essa questão quando se o IP pertence à classe A, classe B ou classe C, né? Então, se eu tenho um IP aí de classe A, então apenas o primeiro octeto, né, vai identificar a rede. Na classe B são usados os 2 primeiros octetos, né? E na classe C temos os 3 primeiros octetos que identifica que são reservados para a rede e apenas o último reservado para a identificação dos hosts na rede, né? Então esse exemplo que eu dei anteriormente aqui, né? Então, isso aqui ó, é o primeiro octeto, né? 192.168.2, né? Então, nesse aqui é um exemplo de IP de classe C, né? Porque ele está no intervalo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Ó. Né? Então, para não avançar, eu vou falar isso aqui. Ó. Então, o que diferencia uma classe de endereços da outra é o valor do primeiro octeto. Né? Então, se for um número que está compreendido aí entre 1 até 126, então ele vai pertencer à classe A. Né? Então, se o IP do sua máquina aí começa aí, de um número entre 1 e 126, então ele pertence à classe A. Tá bom? É o valor do primeiro octeto. Né? Agora, se o valor do primeiro octeto for um número entre 128 e 191, então ele vai pertencer à classe B, tá bom? Classe B de IP, de endereçamento IP. E o nosso último caso, né? Se for um número de 192 a 200 e 223, aí vai ser um número que pertence à classe C, tá bom? Então, verifica aí, se nós observarmos aí esse exemplo, aí 192, 168.2.1, é um endereço que pertence à classe C. Por quê? Porque é um número compreendido entre 192 e 223, ok? Então, esse exemplo aí que foi dado anteriormente, ele é um endereçamento IP, né, um número de IP que pertence aí à classe C, né? E então é isso. Então essa a gente vê essa questão. Aí a gente temos aí alguns exemplos, né? Esse primeiro exemplo aqui é o IP de 10.0.0.1, né? Então esse IP ele pertence à classe A. Por quê? Estamos voltando lá porque ele está compreendido em um número de 1 até 126, né? Então ele pertence à classe A, né? Voltando ao exemplo 2, né, ele inicializa aqui ó, com 128, 126.
Então esse é o IP de classe B. Por quê? Porque ele está compreendido, é um IP compreendido entre os números 128 até 191, certo? Então é bem simples, né? Se eu pedir alguma questão para você verificar qual classe que pertence ao IP aí nos exercícios, né? Então é só você seguir aí esta definição aqui. Se é um número entre 1 a 126, pertence à classe A. Se o número está compreendido entre 128 a 791, né, os primeiros octetos aí então ele pertence à classe B. Né? Agora, se os iniciais, os primeiros octetos do número, for um número de 192, estiver compreendido aí entre os números 192 a 223, aí sim ele pertence à classe C. Que é esse exemplo aqui, mais um exemplo, né, que é 192.168.1.34, né, então pertence à classe C, que é um número compreendido entre 192 e 223. Então, se for classe B, ele deve estar compreendido entre 128 e 191. Se o número for classe A, esses números, né, esses iniciais do número, o primeiro octeto aí, deve estar compreendido entre 1 até 126, correto? Aí nós temos aí um gráfico, né, mostrando a questão do octeto, né? Então, é como se eu pegasse esses IPs aqui e transformasse isso aqui em números binários, né? Então ele vai formar um conjunto de octetos, né? Então cada pedacinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, octetos, né? O primeiro octeto, né? Então, se eu, por exemplo, aqui os 192, se eu transformar isso aqui em números binários, vai dar aí um conjunto aí de primeiros octetos, né? Tá bom? Então, por isso que a gente fala a questão do octeto, né? Transforma esses números em binários, né? Então, na classe A, né? Sempre conforme a gente pode perceber aqui no gráfico, né, na classe A, os números de IPs dessa classe, o primeiro octeto, né, aqui, no caso aqui, vai identificar a rede. Né, o restante vai identificar o computador. Né, isso endereços de classe A. Né, se eu tenho endereços de classe B, né, os dois primeiros octetos, né, conjunto de 8 bits, né, aqui, então, os dois primeiros octetos vai identificar a rede. O restante, os dois últimos octetos, vai identificar o computador. Tá bom? Já na classe C, os três primeiros octetos, né, aqui, ele vai identificar a rede. Agora, o último octeto, né, que está aqui em azul, né, vai identificar o computador. Né? Então, aqui os exemplos. Né? Então, aqui, ó, nessa classe aqui, apenas o número 34 vai identificar o computador, o endereço de classe C. E os três primeiros octetos aqui identificam a rede. Né? Aqui, na classe B, apenas os dois primeiros octetos, 128 e 126, identificam a rede. Já o 12 e o 34 vai identificar o computador. Aqui, já é o contrário. Né? Lá na classe A, apenas o primeiro octeto aqui vai identificar a rede. E o restante, né, nesse caso aqui, ó, ponto 0, ponto 0, ponto 1, vai identificar o computador aí conectado à rede de computadores. Tá bom? Então é bem simples, né? Essa questão do endereçamento IP, né? Espero que você dê uma lida aí no material, você vai entender aí essa questão. Caso vir ter uma atividade para você identificar, saber qual IP pertence a qual classe, é só você seguir aí esse roteiro aí de estudos, né? Se a questão da compreensão dos números. Se for um número entre 1 e 126, o primeiro octeto, né, ele vai ser classe A. Se os dois primeiros octetos for entre 128 até 191, pertence à classe B. E 192 e 223 pertence aí à classe C. Né? Então, lembrando que as classes, né, conforme foi dito aqui, né, as classes D e E não está sendo usada aí por muito, é mais para elas são classes reservadas para expansões futuras, né? Então, aí quando surgir aí, nós estamos, né? Por enquanto estamos utilizando a classe de IPs versão 4, né? Futuramente, né? Quando os números aí de dispositivos conectados à rede se expandirem, né? Já tem até uma classe nova aí de endereçamento IP, que é o IPv6, né? Que está sendo implementada, né? Porque nós sabemos que a cada dia
o número de computadores e dispositivos conectados aí à internet, né, eles dobram, né? Então, e com isso, esses IPs podem se tornar obsoletos, né? Pode não ter mais IPs disponíveis, né? Para isso está sendo implementada aí uma nova classe de IPs, né? Que é a IP e Protocolo de Internet versão 4, versão 6, né? Nós estamos atualmente na versão 4, né? Mas futuramente aí está sendo implementada a versão 6 de IPs, né? Então, acho que vale a pena você fazer uma pesquisa, né? Procurar materiais sobre essa questão aí de IPv6, IPv4, né? IP versão 4. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essas questões, né? Vou deixar para você fazer uma pesquisa aí na internet, em livros, né? Para você entender melhor essas versões de IP, né? Mas isso é o prático. Para você entender a questão de IPv4, esses IPs, né, que eu mostrei aqui nessas classes de IPs, né? IPs versão 4. Então está sendo implementada aí uma nova classe de protocolo da internet, né, IPv6, IP versão 6, porque o número de IPs com o decorrer dos dias está sendo saturado. Vai chegar um ponto que não vai ter mais IPs disponíveis na versão 4, né? Então, para isso, a solução é os IPs versão 6, IPv6, tá bom? Então, essa foi a nossa última videoaula da semana, né? Leia todo o material aí que está disponível, né? Inclusive, eu coloquei um material complementar aí para vocês. Eu acho interessante vocês darem uma lida. Está falando também sobre IP versão 6, IP versão 4, né? Então, dê uma lida aí. Qualquer dúvida, não deixe de postar as suas dúvidas aí para os tutores responder. Se for o caso também, você pode me perguntar, estarei respondendo as suas dúvidas, tá bom? E a gente se vê na próxima semana aí, mais uma videoaula, tá bom? Muito obrigado. Até lá.